Olá, boa noite, a paz do Senhor. Vocês vão entrando, vão dizendo de onde vocês estão falando para eu saber. Estou tentando aqui conectar no Instagram. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter convidado, porque semana passada vocês viram, né, o problema sério que nós tivemos. E por conta desse excesso de live que o pessoal está fazendo, a gente não está conseguindo, não vai conseguir fazer transmissão com convidados. Boa noite. Deixa eu ver a transmissão ao vivo. Vamos ver se a conexão ajuda para o Instagram. Boa noite, pessoal. Vocês estão falando de onde? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso conjunto de aulas derrubando paredes emocionais. Eu vou falar aqui e vou falar ali também, porque ali também tá. Tá bom? A paz do Senhor. De onde você... Deixa eu abrir uma coisa para vocês, muito legal. Vocês têm dificuldade de falar com o telefone ou é fácil para vocês? A impressão que a gente tem é que é mais fácil falar na igreja do que falar com o celular, né? A gente sabe que tem gente do outro lado, mas estamos falando sozinho, né? Vocês são assim também? Cachoeira de Macacu. Fala aí de onde vocês estão falando. Olha, Curitiba. Glória a Deus. Vocês também são assim? Vocês ficam assim meio que São Gonçalo, sem saber como que é? Vocês têm esse nervosismo também para falar com o celular? Para fazer live? Tem? Sim ou não? Sempre rola, né, gente? Não tem jeito, né? Em se tratando de fazer a obra de Deus, a gente fica sempre assim, né? Mas o nosso tema de hoje é complexo de inferioridade. E vocês vão descobrir, juntamente comigo, como que isso se desenvolve dentro da palavra. E através de que, apesar das pessoas ignorarem, vocês vão ver o quão destrutivo é esse sentimento dentro da gente. E após ele, quantos tijolos de complexos, quantos tijolos emocionais destrutivos eles formam uma parede na vida da gente. Mas antes, eu quero deixar para meditação um versículo que vai nos acompanhar todos esses dias. Amém? Eu quero que vocês interajam comigo, porque eu não vou ficar falando sozinha, né, gente? Então, com vocês, hein? Esse versículo está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, ó: porquanto toda pessoa se torna escravo daquilo que é vencido. Vou repetir. Porquanto toda pessoa se torna escravo daquilo que é vencido. O que nos escraviza? São os sentimentos que nos dominam. Aqueles sentimentos que às vezes nós sabemos que temos, mas nós
Às vezes diagnosticamos, ou às vezes vemos que temos e fingimos que não vemos, ou às vezes temos preguiça de olhar para dentro da gente e fazer aquele check-up, vasculhar. A paz do Senhor. Vasculhar e ver que está errado, entender que está errado, saber que está errado e mexer, né? Porque dá trabalho. Sair da zona, realmente, gente, sair da zona de conforto dá trabalho. É chato. Fere, porque às vezes a gente tem que voltar lá num caminho, sabe? Onde a gente não queria, onde a gente queria esquecer, deixar aquele assunto enterrado. Mas não tem jeito. Para derrubar as paredes que nos aprisionam, é necessário voltar lá, mexer na ferida, colocar remédio, deixar arder e sarar. Não tem como. E a gente vai entrar. Como que a gente vai aprender isso? Vamos lá. Vamos e convidar o Espírito Santo para poder fazer parte desse estudo com a gente. Amém? Vocês estão ligados aí? Dá um sinal aí para mim, dá um tchau, dá um oi, digam amém. É um assunto que as pessoas quase não falam. Nas igrejas ninguém aborda esse tipo de assunto porque mexe em outras feridas, mexe em outras áreas que às vezes a pessoa está pendente. E aí não quer mexer, não pode falar, não quer falar, dói para falar. E tem assuntos realmente que dói para você falar, que é chato, que é desagradável, mas é necessário. Amém? Então vamos orar? Pedindo, chamando, você ora aí, abre o teu coração para que você esteja recebendo a presença do Espírito Santo que vai trazer a direção, conduzir com sabedoria, com graça, para que todos nós sejamos edificados. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos na tua presença. Estamos aqui, Senhor, nesse período de estudo e clamamos a presença do teu Espírito Santo. Que ele venha, Senhor, alargar o nosso entendimento, nos dando graça, sabedoria, para que nós possamos entender e aplicar aquilo segundo o princípio da palavra que nos orienta, segundo a palavra que nos ensina, segundo a palavra que nos cura, traz libertação, restauração para a nossa vida. E é isso que nós queremos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento, no discernimento, para que nós sejamos pessoas curadas para curar, sarados para sarar, e que vidas se coloquem diante do nosso caminho, segundo o teu querer e a tua vontade, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de muitas e muitas e muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Dói muito, dói sim. Vamos lá. Eu quero convidar vocês, eu não estou com a Bíblia aqui, mas a gente vai falar de uma família muito conhecida na Bíblia, que é a família de Jacó. Vamos entender como é que era essa família, o histórico emocional dessa família, por que havia alguns complexos na família. Vamos entender por que José chegou ao ponto que chegou. Vamos entender? Então vamos lá. Jacó conheceu Raquel, a gente sabe disso. Jacó se interessou por Raquel e quis casar com Raquel. Ok, até aí, beleza. Só que, quando Jacó foi casar, ele casou e achou que estava casando com Raquel e não casou com Raquel, ele casou com Lia. Na verdade, algumas traduções dizem que é Lia, outras dizem que é Leia, e aí eu procurei em 4 Bíblias, e as 4 estavam meio assim, Lia e Leia. Então eu vou falar Lia, porque de 5, 3 era Lia. Então a gente fica na Lia, tá bom?
E aí, o que acontece? Entrou o complexo de inferioridade em quem? Na Lia. Por quê? Porque ela sabia que Jacó queria ter casado com Raquel. Só que a família de Jacó já tinha esse distúrbio de preferência. O pai preferia um, a mãe preferia o outro, o filho, né? Tinha aquela confusão de filhos, né? Esse é o meu preferido. E quando um é preferido do pai e quando o outro é preferido da mãe, o que acontece? Há aquele complexo de quê? De inferioridade. Por quê? Por que meu pai prefere meu irmão? Por que e o outro irmão? Por que a minha irmã, né? Meu pai, minha mãe prefere ela e não prefere e fica aquela coisa, né? Fica aquele que você sabe que e quando existe esse tipo de sentimento na família, começa a gerar sentimentos na família. Sentimentos na pessoa que a pessoa não consegue discernir, mas ela sente. Então, Jacó pegou e foi lutar pelo amor de Raquel. A Lia já sofria a rejeição. Você tá vendo como é que após o complexo de inferioridade, junto com o complexo de inferioridade, vem o complexo de quê? De rejeição. A Lia se sentiu o quê? Rejeitada. Por quê? Porque ela sabia que Jacó não queria ela. E ele decidiu pagar o preço e lutar pelo amor da Raquel. E aí, lutou pelo amor da Raquel. Só que nessa confusão toda, Raquel o Jacó casou com a Raquel. E aí, deu filhos. Raquel não conseguiu para Jacó. A Lia sofria rejeição por não ter o amor de Jacó. Mas em contrapartida, Raquel se sentia inferiorizada porque não podia gerar filhos. Vocês estão entendendo? Vocês vão dizendo aí comigo, por favor, se vocês estão conseguindo acompanhar como que os traumas, como que os ressentimentos, eles vão tomando conta da pessoa, da família, do círculo familiar, do âmbito, do meio familiar. Vocês estão compreendendo comigo? Está sendo claro aí? Então eram duas mulheres, duas rivais, lutando pelo amor de um homem. A Lia, porque não tinha o amor, o afeto, o carinho de Jacó. A minha prima entrou. Kelly, oi, beijo pra você, meu amor. E a Raquel sofria, por quê? Porque ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E aí começava a disputa. Uma estava se sentindo rejeitada e a outra estava se sentindo inferiorizada. Dois complexos dessa família: rejeição e inferioridade. A gente vai ver como é que esses sentimentos... Te amo, meu amor. É minha prima, hein, gente? A gente vai ver como é que esses sentimentos vão se multiplicar. Mas como assim? A partir daí começou o descontrole emocional nesta família. Por quê? Porque os filhos foram crescendo e convivendo com esses tipos de sentimento.
e foram se desenvolvendo a partir daí. E quais foram os sentimentos que os filhos foram obtendo? Que foram os filhos de Lia, de Bila, de Raquel. De Raquel não, né? Porque José era o inocente, era o patinho feio da história. Era, me lembrem aí, gente, era Lia, era Bila, Raquel, e qual era o nome da outra mulher, da outra concubina? Um livro para quem... Não vale olhar na Bíblia. 3, 2, 1. Um livro para quem acertar. Fala aí. Vamos ver se vocês estão ligados na história? Enfim, paralelo aos sentimentos, às emoções dos filhos, porque os filhos, eles foram criados essa rivalidade entre as mulheres, né? Também que com certeza deveria ter um sentimento não muito agradável. E devia passar isso para os filhos quando nasceu o Jacó. Quando nasceu o filho da amada. E cometeu a mesma besteira que os pais dele com Esaú, preferindo quem? José. Olha aí, com esse ato de preferência, de afeto, de carinho que a gente José foi criando o quê? Uma lista, gente, uma lista de sentimentos e atos porque a gente não está como é que a pessoa interpreta isso, como é que a pessoa reage a isso. Às vezes a pessoa não fala nada, mas começa a se somar uma série de sentimentos, a gerar sentimentos que a pessoa nem dá conta de que está sendo gerado esses sentimentos. E os irmãos de José começaram a ter sentimentos de rejeição, de raiva, inveja, medo, solidão, carência, porque a carência ela pode ser tanto familiar, ausência de carinho da parte dos pais, né, da parte da mãe ou do pai, mas como também carência afetiva de sentimentos, de relacionamentos. Tem pessoas que ela é tão carente, ela sofreu tanta do pai, ela com relacionamento com um namorado ou com uma namorada, ela tenta suprir essa necessidade que ela tinha do pai e da mãe. É a carência afetiva. É por isso que muitas das vezes a pessoa não entende, mas como que fulano tal fica com uma pessoa e tá vendo que esse relacionamento não vai dar em lugar nenhum? Fulano tão inferior, tão infeliz, os complexos de inferioridade dela tão grande que pega aquela tábua de sal e acaba achando que aquilo ali é o único amor da vida dela. Porque ela viveu uma vida toda de rejeição, uma vida toda de ausência, sentimento de depressão, né? E aí o que
pessoa acaba vivendo altamente destrutivos e, paralelo a isso, esses sentimentos são tijolos. O tijolo da rejeição, o tijolo da o tijolo, o tijolo da solidão. Esses tijolos formam parede emocional. Vocês estão entendendo? Não. Elas são destrutivas para a nossa vida, porque elas impedem que nós possamos viver uma vida saudável, fazer escolhas saudáveis, em desafios na vida, porque gerou uma série de traumas. Ah lá, ó, falou lá agora. Bila e Zilpa. Tu deve ter olhado na Bíblia, né? Ah, deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? As pessoas complexadas, tipo de pessoa, qualquer mulher, qualquer homem. Eu já tô numa idade, não arrumar nada melhor mesmo, melhor você do que sem você. E as pessoas vão se destruindo, vão criando, vão entrando em uma terra, numa cisterna, e não sabe como sair, porque se ela não tiver um discipulado, alguém que trabalhe nas emoções dela, ela vai viver encarcerada em tipos de sentimento, porque falta o discernimento, falta o conhecimento, falta reconhecimento. Tem as pessoas que têm esses sentimentos, todos esses sentimentos e outros mais, e não reconhece. As pessoas e fala, realmente, eu tenho essa deficiência, eu sofri, entende? E eu preciso dessa minha carência, eu preciso derrubar essa minha cadeia, essa minha parede emocional. Vocês estão entendendo? Ah, não. Bom para responder e não. Tá bom. Agressividade, outro tipo. Agressividade, pessimismo e baixa autoestima. Sintomas eram os sintomas dos irmãos de José. Sintomas de raiva, eles chamam José, eles ele fez a capa, que quando o pai estava lá tecendo a capa, eles quem o primogênito, quem será que vai ganhar a capa? Aí ganhou José. E eu imagino que José devia ser aquele bobo alegre, né? Não é? Vocês não imaginam assim, gente? Falem aí, gente. Eu tô sozinha aqui? Será que eu tô sozinha? Achando. Falem aí. Manifestem-se, por favor. José devia ser o patinho alegre, né? Ficava feliz, ficou e se mostria, e tinha sonhos, e contava, e falava tudo.
fala demais. Ele era muito amado. Ele era amado. Não tinha nenhum tipo de complexo, nenhum tipo de medo, nada, porque ele era literalmente amado. Oi, quantas pessoas nós temos ao vivo? Eu não live. Ah, olha, tem gente do México. Glória a Deus. Tá ruim a live? Sinal aí pra... Vamos continuar aqui. Tá me vendo, me ouvindo bem? Dá um sinal aí pra mim, por favor. O pessoal tá me ouvindo bem? Estão assistindo bem? Dá pra saber. Então, só que os irmãos viam aquele sentimento do pai pelo irmão e ia crescendo cada vez mais ódio, mais rancor, mais raiva. Não, porque ele era o filho que ele ele e os irmãos, por quê? Porque os irmãos foram e esses sentimentos se desenvolveram por quê? Será que esse sentimento é com o caráter dele? Caráter, na verdade, se trata de isso vem de uma criação que Jacó teve dos pais, ele sem querer, ele desenvolveu isso, porque Jacó era preferido de quem? Da quem era a esposa da Rebeca? Eu ia perguntar, fazer uns estudos assim, gente. Então vocês estudem Bíblia para vocês me ajudarem, porque eu não tô com a Bíblia aberta. Então o que que acontece? Por haver essa separação, preferência, havia essa preferência na família de Jacó, Esaú, né? E Raquel e Rebeca preferia Jacó. Havia essa. Aí o que que aconteceu? Jacó não gostava de Lia. Colhia, beleza, casei com você, casei. Mas então foi um distúrbio mesmo, gente, naquela família. Porque ali começou a rivalidade entre as duas irmãs. Sem querer, ele não teve culpa, ele acabou ali sem querer. Teve aquele complexo de rejeição dentro dela, porque ela via aquilo. Então, assim, isso só vai aumentando. E aquilo que a gente vive, a gente acaba repassando. Vocês já viram um caso muito comum, eu vou compartilhar com vocês. Já viu aquela mãe solteira, do pai, ou ela teve um filho, e ela acaba descontando aquele sentimento de raiva no filho? Vocês já viram isso? Quem já viu aí? Faz assim, dá um tchau aí pra me ver, dá um joia aí pra me ver. Isso é o quê? Não é que a mãe tem raiva da criança, não é isso. É que sem que ela queira, ela tem lembrança da pessoa. Está travando para vocês, mas a minha internet tá boa. Tá travando aí pro pessoal do Instagram? Ou tá beleza? Dá um sinal aí o pessoal do Instagram. Gente, o pessoal do Facebook tá travando ou tá bem? Tá tudo bem?
Tá tudo bem? Dá um joinha aí, gente, por favor. Oi? Oi, gente. Estão aí? Então, o que que acontece? Vai gerando esses sentimentos cortando muito. Tá cortando o vídeo, gente? Mas vamos continuar. De qualquer forma, vocês quiserem ver a live, ela vai estar salva no Facebook, beleza? De qualquer forma, o que que acontece? Vai existindo esses sentimentos. Por quê? Por conta da, não vou dizer má administração, por conta da que nós vamos ter, que nós temos, os pais dos nossos pais, nós temos com os nossos filhos, e assim vai. E se a gente não derruba isso, se nós não travamos, isso tende a permanecer de geração em geração, de geração de geração. E aí, alimentando o sentimento de complexo de inferioridade, porque se acha vítima de tudo. A pessoa que é complexidade veio do berço dela. Às vezes a mãe chamava muito de burro, de burra, de feio. Ah, se comparar. Ah, você tinha que ser igual a sua irmã. Olha a sua irmã como é que é. Olha bem. Enfim, olha. Vai ficar solteira a vida inteira. Ah, você não teve a inteligência que teu irmão. Na família. E isso vai de E aí a pessoa tem que chegar. Ó, o pessoal do Instagram, vou voltar a chamar vocês novamente, tá? Porque o Instagram parece que é do tempo. E as pessoas tendem a se vitimizar. Ah, eu sou feio, sou gordo. Ah, eu sou isso. Ah, fulano de tal é assim. Fulano de tal é assado. Mas aí, vamos ser realistas. O que que a pessoa se prontifica em fazer alguma coisa para mudar? Ah, eu sou infeliz. Eu me sinto rejeitada porque, um exemplo, eu sou gorda. Tá, eu sou gorda, mas... E aí, eu não vou fazer nada para se tornar. Eu vou fazer uma dieta. Eu não vou buscar a cura para esse meu complexo. Ah, eu entendo isso. Onde você começou a entender? A partir de quando você começou a entender que era uma pessoa... Desde quando você começou a entender que você tinha um complexo de inferioridade? Desde quando você começou a entender que você tinha... você se achava, se sentia rejeitada? Desde quando você começou a achar que a partir da rejeição da agressividade? Porque os irmãos de José, eles... Eles se sentiram rejeitados por Jacó. Eles ficaram com raiva de Jacó e de José. Eles tiveram inveja de José. Eles sentiam solidão porque eles não tinham, só tinham o amor da mãe. Eles tinham uma carência afetiva da parte de quem? De Jacó. E a mesma coisa Jacó da parte do pai. Ele não tinha, com certeza ele não deveria ter a afetividade, o carinho
do pai. Tanto que ele era o preferido de quem? Da mãe. Os irmãos deles desenvolveram um estilo, tanto que eles amaram a morte de José. Vocês viram o quão importante é a pessoa tratar esse complexo que se desenvolve assim, de uma forma absurda. A pessoa fica agressiva. Isso está na Bíblia, gente. Isso não é história minha. Os irmãos dele queriam José. Planejaram a morte de José. Entenderam? Como é que isso está na Bíblia? Sentimento hoje, e a gente vai vivendo, a gente vai acompanhando o comportamento das pessoas. Por que as pessoas desenvolvem comportamento agressivo? Entendeu? Ela teve uma mãe agressiva, um pai que bebia muito. Pais que geralmente tendem a falar alto com os filhos. Geralmente, os filhos, quando crescem, têm filhos, desenvolvem a mesma coisa. Isso é um mal. É uma doença que fica. Tijolo em cima de tijolo. Tijolo em cima de tijolo. Se você não decide derrubá-los, você vai viver a uma parede altamente destrutiva. Porque aquilo que você tem, aquilo que você não, aquilo que você desenvolve porque você complexo de inferioridade, ele tende a se desenvolver em outros sentimentos. E isso, o que você não cura, o que você não trata, o que você não busca melhorar, o que você não reconhece que tem e que precisa realmente tirar da tua vida de uma vez por todas, você vai desenvolver, você vai levar isso para os seus filhos para os seus netos. E a parede fica vivendo ali na tua vida o tempo todo, cegando a tua visão, impedindo que você viva além. Você vive preso, imerso a uma frustração emocional. Você só dá aquilo que você tem. Mas nós temos que ser humildes e entender que eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, eu preciso de restauração. Eu não quero que esses sentimentos se desenvolvam em minha vida, nem em minha casa, nem em minha família, nem em meus filhos. Nós temos que ter a consciência, eu quero ser curado para curar, eu quero ser sarado para sarar. Não adianta eu pegar uma Bíblia, colocar embaixo do meu braço e ir para a igreja com esses sentimentos, com essa parede na minha frente. Eu nunca vou poder falar de sentimentos emocionais, de cura emocional, de rejeição, de complexo de inferioridade. Eu nunca vou poder falar de nada. Por quê? Porque eu tenho uma parede na minha frente, eu me recuso ver que eu a tenho e eu preciso vencer. Os irmãos de José, eles desenvolveram isso. Eles tinham pessimismo. Por quê? Um instinto de pessimismo, uma baixa autoestima. Por quê? Porque até então, o amor, todo o afeto, era para quem? Para José. Amém? E assim como as mulheres disputavam o amor de Jacó, os filhos também disputavam o amor do pai. Aí o que aconteceu? Vamos dar fim na vida de José. É o instinto de agressividade. Vocês já viram pessoas que
tem uma mãe muito agressiva e a filha também é agressiva? Vocês veem isso? Falem aí comigo. O pai que é muito agressivo, o filho acaba desenvolvendo esse tipo de agressividade. A gente cansa de ver, né? A fulano tem uma filha, a filha é igual a mãe. O filho é igual ao pai. Porque acaba se espelhando. E aí esses complexos acabam tomando conta da vida da gente de uma certa forma, que a gente acaba se vitimizando, sabe? A gente que sofre de complexo de inferioridade, a gente que eu digo, gente, num geral, num todo, tá? A gente acaba se envolvendo de um jeito que a gente se acha feio. A gente acha que o outro é mais inteligente. Eu lembro, eu vou contar uma história para vocês. Ninguém conhece meu testemunho na íntegra. A gente está fazendo um projeto aí de eu compartilhar com vocês o meu testemunho, a minha história. Vocês vão conhecer, eu acho que vocês precisam conhecer, merecem e precisam conhecer. Eu, desde pequena, desde muito pequena, que eu me lembro, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, gente. E assim, era um complexo assim, eu era pequena, gente, eu tinha 8 anos. Gente, da onde que uma criança de 8 anos trocentos não, há muito tempo atrás, a gente fala trocentos, a pessoa vai achar que eu... Enfim, as pessoas... Eu já desenvolvia um complexo, e vamos dizer que o diabo... Vamos entrar no mundo espiritual agora pra gente entender como é que se forma isso, pra gente fechar com chave de ouro, ok? Vocês estão gostando, gente? O diabo, ele só aproveita uma oportunidade para entrar. É um pensamento, é uma única palavra. É o suficiente. Eu, desde pequena, nova, gente, muito nova, eu já tinha esse complexo de inferioridade dentro de mim. Eu me achava feia, eu me achava horrorosa, enfim, eu me achava a tristeza da família inteira. Eu achava que as minhas primas eram mais bonitas, eram as mais inteligentes. Verdade, é? Você já tá de história. Não tô. Quando vocês lerem, verem o meu testemunho, quando eu contar meu testemunho na íntegra, vocês vão ver que não é. E aí a gente acha que a gente é feia, que a gente... que o outro, a gente tá sempre gorda. Às vezes, já viu? A pessoa fala, você tá linda hoje. E você fala, não tô, eu não sou linda, eu não sou... Né? Mas não é, gente, é porque a pessoa já tem aquele complexo há muito tempo. Eu tinha por muitos anos. Eu entrei na área da estética, eu trabalhei na área da estética, eu cuidava da minha pele, da minha beleza. Para vocês verem como é que o complexo acompanha a gente, eu trabalhava com tratamento facial e eu cheguei ao ponto de tratar da minha pele 3 vezes por semana, porque eu queria ter a pele perfeita. Eu achava que tendo a pele perfeita eu ia ter os clientes que eu queria. E realmente eu tinha, gente, na época, eu tinha. Porque eu tinha um instinto de perfeccionismo, sabe? Eu queria ser perfeita, eu queria ser melhor do que todo mundo, eu queria me destacar. E o complexo de inferioridade, ele faz isso com a gente. Ele faz você querer ser melhor do que todo mundo. Ele faz você achar que, sabe, que todo mundo é melhor do que você. Você acaba entrando uma competitividade. Você vê que Raquel e Lia, elas viviam competindo o tempo todo por causa de rejeição e por causa de complexo de inferioridade. E isso acontece. Isso acontece dentro da igreja. Às vezes a pessoa acha que o irmão prega melhor, que a irmã canta melhor, que o irmão toca bem, que o outro casou bem, casou bonita. Casou com a mulher. Fulana casou com um marido bonitão, com um pastor que prega muito.
Vai que tem, hein? E eu sei que tem. As pessoas com complexo de inferioridade, ela sempre vê a grama do outro mais verde, sabe? O sapato do outro, o sapato do outro perfeito. Não é assim. A minha grama tem que ser para eu ver as coisas boas, as coisas positivas em mim, para eu reconhecer o meu potencial, para eu reconhecer, ver o que há de bom em mim, eu preciso estar aberto. Tanto que olha só, diante de todo esse meio contaminado, agressivo, de rejeição, de conflito, você vê que já José não desenvolveu nenhuma síndrome emocional. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Ele aparentemente parecia ser um cara, muito bem resolvido. Embora eu acredito que ele devia ter, assim, uma tristeza, eu acho, gente, eu acho. Tanto que quando ele viu os irmãos, ele chorou muito. E eu acredito que ele deve ter relembrado, deve ter vindo à tona todo aquele sentimento, toda aquela lembrança, deve ter tomado conta do ser dele. E quando ele chorou 3 vezes, tem aquele livro Os 3 Choros de José, eu tenho ele. Ele limpou a alma dele também. Então, é possível a gente viver nesse meio e não se contaminar com esses sentimentos, mas como também é inevitável. A gente sofre esses sintomas, mas a gente precisa entender. Eu tenho esse problema. E o que eu faço para me livrar dele? Para curar melhor. O que eu faço para curar? Para sarar para destruir esse meu sentimento. Destruir, gente. Esse tijolo. Porque aí tijolo é um tijolo e outro tijolo. E como que eu faço? Primeiro passo, eu preciso reconhecer que eu preciso ser tratada. Eu preciso ser curada. E segundo, buscar ajuda. Eu preciso disposição, vontade para me curar. Entrar numa academia, eu não tenho dinheiro para... Tem chás aí, gente, que faz super efeito. Começa a cortar, eu gosto de comer, começa pratos. Come um prato de alface com arroz, com ovos, tomates. Mais inteligente do que eu, o que te impede de estudar? Eu lembro que eu me achava muito burra, verdade. Mesmo depois eu vou pular essa parte. Mesmo depois de eu ter participado de um concurso, ter ganhado no concurso, enfim, eu me achava muito burra, muito, assim. E aí, eu já tinha mais ou menos o meu primeiro livro escrito, que era esse aqui. Eu já estava escrito, só não tinha lançado. Eu já tinha esse livro escrito. E eu me achava burra. E aí eu tinha que fazer seminário. Uma amiga minha, a Jossana, me incentivou a fazer seminário. Falou, vai fazer, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa entender a palavra de Deus. E aí eu fui fazer seminário. E no seminário, eu me descobri. As minhas provas, a maioria... Olha que eu não estudava. E a maioria das minhas provas era 8, 9 e 10. Eu me surpreendi ali com a minha capacidade de inteligência. Hoje é claro que eu me acho super inteligente. Você precisa se achar inteligente. Você precisa se ver com os olhos que ninguém te vê. Se você nunca ouviu uma palavra de autoestima, você vai para frente do espelho e começa a profetizar isso sobre a tua vida. A gente não pode esperar que as pessoas falem.
A gente precisa ter a nossa autoestima lá em cima, para que as pessoas vejam isso e aí, se quiserem reconhecer, beleza. Se não, você não pode ser dependente dos elogios das pessoas. Não pode ser carente do carinho das pessoas, da boa vontade de elogiar das pessoas, do reconhecimento das pessoas. Embora às vezes a gente, ser humano, tende essa necessidade, né? A gente quer, enfim. Mas a gente não pode se privar a isso. Porque senão a gente cria o tijolo da rejeição, do complexo da inferioridade, do desânimo, da carência de elogio, de ser visto, de ser entendido, sabe? De ser compreendido. E a sociedade, ela impõe um monte de coisa, um monte de julgo na vida da gente para adoecer a nossa alma. Mas eu decido como eu quero viver. Se eu quero destacar na minha inteligência, se eu quero fazer a obra de Deus, se eu quero, vá estudar a palavra. Ganhe tempo estudando a palavra. Todo mundo, gente, precisa pelo menos uma vez por ano ler a Bíblia toda. Eu acabei agora, graças a Deus, de ler a Bíblia toda em 78 dias. A minha meta foi em 90 dias. Eu não tô falando isso, gente, para me achar, não. Mas a gente precisa nos desafiar. Quando nós nos desafiamos, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque a gente cumpre meta. Eu vou me desafiar, eu vou fazer uma dieta tal. E vou fazer por onde perder 5 quilos. Quando você faz isso e você alcança esse resultado, isso é muito benéfico para a tua vida. Sua autoestima vai lá. Quer se destacar? Estuda. Quer cantar bem? Ensaia. Nada é fácil. Nada cai do céu. Nós não temos que esperar a gente. Nós temos que fazer por nós mesmos. Amém? E que essa palavra venha entrar no seu coração. Pode achar que só o outro é bonito, só o outro tem. A gente tem que olhar para a gente e entender que nós temos um potencial incrível, uma força sobrenatural, um Deus que nos capacita. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente pede, Ele nos dá. Ele não dá inteligência só para uns e outros, dá para todo mundo. Outros não. Outros ficam deitados, esperando que vai cair do céu. E não vai cair. O que te frustra, os medos, tá travando. Os traumas passados e construir uma nova vida. Amém? A sua inteligência, o seu sucesso está ao seu alcance. Não é o que no passado, não é o que eles falaram que determina quem você é. Porque a tua palavra tem poder para abençoar a sua vida. A sua autoestima está no seu controle. Eu não posso viver o que me dizem, mas eu o que Deus tem para minha vida. Eu tenho que viver a história que Deus escreveu para minha vida. Você tem que viver a história que vida. Decida se essas paredes emocionais. Se você precisa de ajuda, e decida hoje esse tijolo
que se chama complexo de inferioridade. Amém? A sua vida é muito do que outros dizem. Eu quero deixar um versículo para vocês que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: mas minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa. O poder de Deus é existente diante da fraqueza, diante do seu trauma. O poder de Deus quer te levar além, superar o medo, o tijolo da frustração, o complexo da inferioridade. O poder de Deus quer se aperfeiçoar na tua vida, derrubando todas essas paredes que paralisam as. Amém? Tenho 2 livros, 30 dias, onde você vai aprender as emoções, a olhar para dentro de você, que não consiga sozinho, tá? Ou precisa de ajuda, de uma orientação. Nesse livro, você vai aprender a explorar o que você tem de melhor, a lidar com os seus pontos fracos e deixar Deus se aperfeiçoar. Tem várias. Todos os dias tem uma tarefa para você fazer, uma leitura e uma tarefa. Tem uma leitura, uma leitura e uma tarefa. Tarefas das pessoas que lêem esse livro me procuram e dizem que na vida delas, porque elas se dedicar através do princípio da palavra de Deus, porque tudo que eu escrevo é baseado dentro dos princípios da palavra de Deus, aplicaram na sua vida e alcançaram êxito. E 30 dias buscando intimidade com Deus. Você precisa estar bem emocionalmente para você estar bem espiritualmente. Você precisa para você estar bem emocionalmente. São 30 dias. A sua vida emocional e a sua vida espiritual. De ânimo, de força para a tua vida. E todo mundo precisa disso. E através do princípio da palavra de Deus, com experiência, a gente consegue alcançar uma vida abençoada e a viver infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou sequer pensamos, através do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Estamos chegando ao final. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa comunhão, por essa palavra revelada através do princípio da tua palavra. Que ela, Senhor, venha se fazer inexistente na vida dos teus filhos, que ela venha ser viva e eficaz, fazendo florescer, frutificar, sarando, libertando, curando. Que o teu Espírito Santo venha tomar a direção agora, invadindo corações, invadindo vidas, conscientizando que eles podem, na tua presença, viver infinitamente mais, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Abençoa a vida de cada um, cada pessoa. Que essas lives, Senhor, venham atingir cada coração, transformando cada vida, e que nós venhamos colher testemunhos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Semana que vem, domingo, nós teremos uma live. Ao invés de ser quarta-feira,
não sei se vai ser quarta-feira, mas domingo. A live de quarta-feira vai ser domingo, ao vivo, na minha igreja. Eu vou ministrar na minha igreja, vou estar ministrando lá. Vai ter só um grupo pequeno que vai cantar, nós vamos cantar e vou ministrar. E aí, ao invés da live ser em casa, vai ser na igreja. Então eu te convido, domingo, 16 horas, a estar comigo. E eu vou escolher o tema, que ainda eu não decidi o tema, mas possivelmente vai ser ansiedade. O tema que a gente falou semana passada, que houve aquele problema, travou, deu muito problema, a gente vai voltar com ele. Amém? Complexo de inferioridade. Ansiedade. A gente vai falar sobre ansiedade no domingo. Amém? Possivelmente eu não vou conseguir estar no Instagram, porque eu não sei se lá tem internet. Então, o pessoal do Instagram corre para o Facebook para poder visualizar no Facebook. Ou então eu tento baixar e colocar no GVT para vocês assistirem também. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma noite abençoada. Fiquem com Jesus e não se esqueça de que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se a sua fraqueza é o complexo de inferioridade, Deus quer te libertar. Você pode muito mais do que viver preso a esse sentimento destrutivo. Amém? Vamos derrubar essa parede emocional, começando por eliminando o tijolo do complexo da inferioridade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até domingo, se quiser. E quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, faz aí depois. Faz na foto, gente. Numa foto, porque eu não tenho como ver, eu tenho que ficar vendo o vídeo todo. E aí eu leio e respondo. Eu vou postar uma foto depois, ou aquela que está postada mesmo. Vocês podem fazer e a gente responde, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por me acompanhar aqui nessa live abençoada. E até domingo, se Deus quiser. Amém? Tchau!